Boa tarde, mais uma vez, de volta aqui ao IFES, no 32º encontro dos Jovens Espíritas do Espírito Santo. Eu acabei de encontrar com o Edgar aqui, e eu fiquei pensando como é que o Esperanto funciona dentro do Espiritismo, mas uma coisa mais ainda me chamou a atenção, porque eu acabei de aprender uma coisa nova. Aprendi como é que se pronuncia Zamenhof, que eu dizia Zamenhof baianamente, agora é Zamenhof. Zamenhof. E o nome do moço é Lázaro, do médico polonês, Lázaro Luiz Zamenhof. Que coisa linda. Eu acho muito difícil o Esperanto ser aprendido na Bahia, porque lá a nossa história, a nossa pronúncia são com as vogais abertas. E olha só, eu tenho que dizer agora Zamenhof, se lá seria Zamenhof, ou Zamenhof. Aí o Edgar vai me tirar essas dúvidas e ensinar pra gente como é que funciona. Ok, público? Todo mundo aí, diretamente para a Rádio Web e para a Rádio Espírita Capixaba e a Web TV. Com vocês, Edgar, que vai falar pra gente sobre essa história do Esperanto. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando sobre o Esperanto, uma alegria muito grande. Realmente nós estamos aqui no 32º EMES, trazendo o Esperanto através dessa exposição que vocês podem ver aqui atrás de nós. Nós temos aqui também expostos vários livros, mas que não está sendo pego pela câmara. Enfim, nós, além de fazermos essa exposição, a gente também faz alguns trabalhos no auditório, nas aberturas da parte da manhã. E já há alguns anos nós vimos participando desse encontro de jovens, divulgando a língua do Esperanto. Bom, mas o que é o Esperanto? Para quem ainda não teve a oportunidade de ter contato com o Esperanto ele é uma língua internacional. Ele é um idioma que, como já disse a nossa colega aqui, ele foi criado com o objetivo de ser a segunda língua de cada pessoa, o segundo idioma de cada pessoa. Então ninguém deixaria de aprender, de ter o seu próprio idioma. O objetivo do Esperanto é ser uma língua auxiliar, para servir de ponte entre as pessoas. Isso permitiria, que um japonês estivesse conversando com um americano, com um brasileiro, todos ao mesmo tempo, através do Esperanto. Então, o Esperanto tem um objetivo de ser uma língua ponte entre os povos, de aproximar os povos. Ele foi criado, foi lançada a primeira brochura com dicionário falando sobre o Esperanto em 1887, por um médico polonês, como a nossa colega já falou, Lázaro Luiz Zamenhof, mais conhecido no meio esperantista como Zamenhof. E o Zamenhof era uma pessoa simples, humilde, humanitário, e já tinha, quando ele criou o Esperanto, já tinha essa intenção que eu acabei de falar aqui. Bom, o Esperanto, por ser uma língua planejada, ele naturalmente foi feito para ser mais simples, mais fácil de aprender do que qualquer outra língua. E o mais curioso é que o Esperanto, ele é um projeto entre milhares que já aconteceram na história da humanidade. Foi assim o único que vingou, porque com o mesmo objetivo do Esperanto, ou seja, de ser uma língua internacional, já surgiram outros milhares de projetos. Na época do Esperanto, havia inclusive um que se chamava Volapük. O Volapük, ele foi criado por um religioso alemão, que na época esse Volapük já era bem difundido, tinha clube, tinha até jornais em Volapük. E quando surgiu o Esperanto, o que aconteceu? Por ser muito mais simples, muito mais fácil, muitos estudantes do Volapük, praticantes do Volapük, passaram para o Esperanto, se tornaram esperantistas. E em pouco tempo, em poucos anos, o Volapük desapareceu. Hoje só está na história. E o Esperanto, pelo contrário, vingou, está ativo até hoje. E desde 1918, quando aconteceu o primeiro congresso internacional na França, nunca mais houve interrupção desses congressos internacionais. Ou seja, desde 1918, todo ano acontece um congresso internacional de Esperanto em algum país. Cada ano é num determinado país. Só houve realmente interrupções durante as grandes guerras mundiais,
por motivos compreensíveis, né, nesse período. Mas fora isso, o Esperanto todo ano reúne mais ou menos 2 a 3 mil pessoas em alguma parte do mundo. E hoje o Esperanto, principalmente na Europa, está muito difundido. Bom, agora... Pois não, você quer perguntar alguma coisa? O Edgar, eu estou muito curiosa e com certeza o público também está curioso para saber como nós pronunciaremos algumas palavras. Por exemplo, nesse instante nós fizemos uma experiência com a Fernanda, com a Margarete, como escrever, como pronunciar, e você foi ensinando para a gente. Eu já aprendi o nome do presidente do meu centro espírita, o Guilherme Ribeiro. Se houvesse tradução para nome, seria Gentilo. O nosso palestrante especial pesquisador, que é o Luiz Fernando, seria Ludovico, porque é o nome mais antigo. Para os nomes mais modernos, não existe tradução. Aliás, para nome nenhum tem. Mas aí eu já tive a curiosidade para ir adiante. Então eu queria saber, por exemplo, aquele trabalho que você fez nesse instante aqui conosco, sobre a pronúncia, como é que funciona o birdo, o orangio. Nem sei se eu estou pronunciando mais corretamente. Você quer explicar para a gente como é que funciona essa questão da vogal, do J, do acento? Pois é, só esclarecendo sobre a questão dos nomes que você falou, quando a gente fala que não existe tradução para nomes próprios, nome de pessoas, né? Só se traduz esses nomes mais clássicos, mais antigos, como João, Luiz, né? João seria Johanno, Luiz, Ludovico. Mas determinados nomes, como o meu, por exemplo, Edgar, não se traduz, né? É o próprio nome. Agora, quanto à pronúncia do Esperanto, então, sobre isso que a gente vai falar. Nós temos aqui um painel onde tem aqui algumas palavras, né, algumas figuras e tal. O que acontece? A pronúncia do Esperanto ela é similar à pronúncia do português. Então tem palavras que do jeito que você olha, que você lê em português, você também lê em Esperanto. Então vamos dar algum exemplo. Essa palavra aqui, por exemplo, birdo. Eu vou pegar a figura porque eu não sei até onde a câmera está alcançando. Então vejamos aqui, por exemplo, birdo. Então, birdo, eu leria em português também birdo. Em Esperanto eu também leio birdo. Ok? Agora vamos pegar aqui uma outra palavra. Já essa palavra aqui, cato. A única diferença aqui é que nós usamos o cato no lugar do C. Em Esperanto a gente usa o K no lugar do C. Então eu leio cato. Mas que eu também leria assim em português. Isso dá uma proximidade muito do Esperanto enquanto a pronúncia com o português. Uma outra palavra que qualquer um leria, sem saber Esperanto, leria também corretamente, com certeza. Banano. Banano. Ok? O A tem que ser aberto assim, banano. Não, aqui na verdade quando eu falo banano, eu estou tentando evitar a nasalização. Porque em Esperanto, evita-se os sons nasais. Ok? Por isso que eu falo banano. Agora, Edgar, eu queria que você explicasse aqui o caso da laranja e desse G com o acento circunflexo. Pois é, né? Então, o que acontece? Tem algumas letras em Esperanto que não existe no português. Por exemplo, o G com acento. Essa palavra é do Esperanto, não tem em português. Então, o G com acento, eu leio jo. Porque se não tivesse o acento, eu leria go, normalmente como em português. Mas com esse acento, eu leio jo. Aí vocês vão falar, minha Nossa Senhora, mas toda letra, toda consoante em Esperanto é acento? Não. São algumas consoantes que têm acento, e isso aí é uma letra fixa. O Esperanto não tem acento numa ou noutra palavra. São letras fixas que vai sempre ter o mesmo som. Então, uma das facilidades do Esperanto é essa mesmo. Ele é regular. Ele não sofre exceção em relação às suas regras. Então, oranjo, como eu leria também essa palavra aqui, sejo. Veja que ambas têm o G. Não, essa aqui com aquela outra que nós estávamos lendo. Não essa. O oranjo. Então, o sejo e o oranjo. Então nós vemos aí o jo sempre com o mesmo som. Agora ela já pegou aqui uma outra. Ela pegou aqui uma outra palavra. Tielo. Eu leio tielo. Se não tivesse esse acento, então o C em Esperanto sem acento também tem um som especial. Mas essa aqui eu leio tielo. Ok? Se não tivesse acento, então eu leria, como eu leio essa palavra aqui, ó, o C sem acento. Tsi. Biciclo. Biciclo. Então, nós vemos que se aproxima muito do português. Então, é uma ou outra letra que se você aprendeu, também você aprendeu, está aprendido, não precisa se preocupar que não vai ter exceção. Edgar, e a questão do J, que você estava explicando nesse instante ali,
que vira um I ou transforma? Explica pra gente isso também. Ok, é aquela questão. O J, existe em Esperanto o J com acento e o J sem acento. Existe o J com acento e o J sem acento. Então vamos ver aqui essa palavra. Eu não tenho aqui nenhuma palavra solta. Essa palavra aqui, tá? Acho que aparece na câmera, não aparece, mamãe? Ajoi. Observe que nós temos um bom exemplo aqui, porque nós temos o J com acento e o J sem acento. J sem acento em Esperanto tem som de I. J com acento tem som de J mesmo. Então, como é que eu leio essa palavra? Ajoi. Ajoi. Ok? Como toda palavra em Esperanto é paroxítono, é uma outra regra que nunca vai sofrer exceção. Então, qualquer pessoa que aprende a ler Esperanto já sabe, toda palavra é paroxítono. Então, não vai ter que se preocupar nunca onde cai a sílaba forte da palavra, porque é sempre paroxítono. Então, eu não leio ajoi, eu leio ajoi. Né? Ajoi, faritai, ao som do J sem acento. Ajoi, faritai, de dio. Ok? Tá, me deixa experimentar aqui para mostrar ao pessoal que eu já aprendi. Ajoi, faritai, de dio. Não é? Eu já posso ganhar o diploma? Já. Você está perfeitamente aprovado. Inclusive no teste que nós fizemos aqui, é uma brincadeira que a gente faz com as pessoas. E a Neuza Maria já fez conosco aqui. Ela ganhou um bombom. Porque a pessoa lê o quadro aqui, as palavras, depois faz um ditado de 5 palavras. Normalmente elas acertam. Significa coisas feitas por Deus. Isso. E no outro quadro aqui, ajo e farita e de la homo, coisas feitas pelo homem. Né? Então nós temos 2 quadros aqui. As coisas feitas por Deus, por exemplo, o birdo, o rundo, o cato, oranjo, pomo, braco, fingro, banano, ajoi, faritai de dio, ajoi, farita de la homo, que são coisas feitas pelo homem. Olha só como eu estou craque, minha gente. Então, o que é feito pelo homem? Por exemplo, se eu estiver com meus cabelos desalinhados, eu vou usar um combilo. Combilo. Explica aí pra gente, vai explicando. Tablo. Olha que coisa. Fenestro. Fenestro. Observe que muitas palavras, pela grafia dela, você sente a origem da língua. Então, observe, por exemplo, fenestro. A gente lembra logo do italiano, né? Não é isso? Fenestre, alguma coisa assim. O tablo, por exemplo, a gente lembra de quê? Do inglês, table. E assim vai. Mas o oranjo, eu lembro de quê? Do português, oranjo. Então, essa coisa de cada palavra ter uma origem numa língua também tem uma lógica dentro do Esperanto. É que quando Zamenhof criou o Esperanto, ele teve a preocupação de criar uma língua com um sentido universal. Então, ele absorveu de cada país, de cada língua, um pouco dessa língua. De forma que o Esperanto, na sua composição, os radicais dele, 60%, é de origem latina. Por quê? O latim é que deu origem à maioria das línguas. 30% anglo-saxônico, porque é a segunda raiz, né, vamos assim dizer, de línguas. E os 10% fica por conta das outras línguas. Aí a gente pergunta, que genialidade é essa? De onde Zamenhof tirou isso? Nós podemos esclarecer isso melhor com esse livro aqui. Pega, por favor, esse livro aqui, Esperanto como Revelação. Onde está o seu óculos? Então, esse livro aqui foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Por isso mesmo, isso já dá uma credibilidade muito grande a ele. E do que é que esse livro trata? Esse livro trata da origem do Esperanto no plano espiritual. Então, para nós espíritas, isso é muito importante entender, para a gente poder ter até uma maior consideração por esse trabalho, por uma maior consideração pelo idioma do Esperanto. O Chico Xavier, então, psicografou esse livro, onde é narrado aqui, ele é escrito em 2 línguas, em Esperanto e português. Como surgiu o Esperanto no plano espiritual? E aí, para nossa surpresa, no plano espiritual, resumindo, os espíritos precisavam de uma língua, né, que desse conta desse objetivo de ser uma língua internacional, etc., até para ajudar em algumas operações no próprio plano espiritual.
E aí um espírito, que foi o Lázaro Luiz Zamenhof, que reencarnou na Polônia, ele tomou para si essa tarefa. E no plano espiritual, ele ficou durante 50 anos, isso é narrado aqui, pesquisando as raízes, pesquisando a linguística, para poder, quando encarnar, trazer o Esperanto. Então, o Esperanto é um planejamento feito no plano espiritual. Não é uma obra do acaso. Então, foram 50 anos de trabalho com uma equipe no plano espiritual. Depois, ele reencarna na Polônia, num contexto que favoreceu muito ele a criar esse idioma, né? Em outro momento a gente conta melhor essa história. E toda a equipe reencarnou junto e ajudou ele naquele início, né, da divulgação, que é sempre mais difícil, o começo, né? Enfim, então, o Esperanto é isso. É um trabalho programado, né, pelo próprio plano espiritual. Daí o Espiritismo abraçou o Esperanto com muita força, pelo seu objetivo, etc. Mas o Esperanto hoje na Terra não tem nenhum vínculo com, não tem assim nenhuma vínculo com o Espiritismo. Ele não está atrelado ao Espiritismo. São coisas independentes. Mas o Espiritismo e o Esperanto têm objetivos comuns. Por isso que eles andam de mãos dadas. Inclusive, só um pouquinho, a Federação Espírita já traduziu várias obras para o Esperanto. Não, é aquela sequência ali. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas obras muito conhecidas já traduzidas para o Esperanto. Essa sequência aí. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, essa aqui não é tão conhecida, mas se misticius, se eu soubesse. Mas nós vamos ver aqui algumas obras básicas da doutrina, que é esse livro aqui, por exemplo, La Libro de la Mediumoi. Bom, todos já devem saber do que eu estou falando, né? O livro dos médiuns. Isso. Deixa eu aprender aqui. La Libro de la Mediumoi. 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 Isso. La Libro de la Mediumoi. Isso, o livro dos médiuns. Olha aqui outra obra muito conhecida no Espiritismo. La Consolanto. Acho que eu nem preciso traduzir. La Consolanto. Você saberia o que é? Claro, o Consolador. Isso, tá agora, vendo? Por que lá e não lo? Porque no Esperanto existe só um artigo, que é o lá. O Esperanto foi feito para ser fácil. Okay? Sabe qual foi a minha dúvida aqui? Porque lá consolanto. E eu perguntei para ele por que lá consolanto e não lo consolanto. Aí ele começou a explicar aqui e eu fui logo tomando o livro da frente dele, né? É isso aí. Porque no Esperanto existe só um artigo, o lá. Não existe artigo indefinido e o artigo definido se resume no lá. Ele é o, a, os, as. O Esperanto foi feito para ser fácil. Outro livro aqui muito conhecido, né, faz parte do Pentateuco kardeciano, Latielo Cailá Infero. Então a nossa repórter vai traduzir. Sem conhecer o Esperanto, ela está conhecendo o Esperanto hoje. O céu e o inferno. Viu? Como é fácil? Edgar, o que eu quero agora é aprender a pronúncia. Latielo Cailá Inferno. Infero. Infero, isso. Eu quero dizer rapidinho. Latielo cai lá infero. Isso aí. Latielo cai lá infero. Quando eu chegar lá no Guilherme Ribeiro agora, é só falando Esperanto. Não tem jeito. Eu só gostaria que você me trouxesse a obra, uma das obras principais, né? Que é o La Evangelio, lá o Espiritismo. Né? Isso aqui é a referência religiosa da doutrina espírita. La Evangelio, lá o Espiritismo. E aí? Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse é muito difícil. Vocês observam que a gente ouve isso. Esse é muito difícil de traduzir, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que eu vou pronunciar? La Evangelio. Não. Evangelio. La Evangelio, lao Espiritismo. Isso. Veja que Espiritismo, não tem o E aqui antes do... Espiritismo. Yes, mostra aqui para o público. La Evangelio, lao Espiritismo. Vamos falar junto? Vamos. La Evangelio, lao Espiritismo. Ok, observe que desculpa, eu esqueci o nome. Neuza Maria. Neuza Maria. A Neuza Maria está tendo pela primeira vez o contato com o Esperanto, isso que é interessante. Só antes da gente falar sobre isso aqui, eu só queria complementar essa ideia. Então observe que a Federação Espírita, ela tem várias publicações, várias traduções, traduziu várias obras da doutrina espírita, obras conhecidas para o Esperanto, porque o Espiritismo abraçou essa causa do Esperanto.
Ela trouxe aqui uma obra também, assim, é uma escola, vamos dizer assim, do Espiritismo, né? Que é Paulo Cai Stefano. Paulo Cai Stefano. E eu acho que a nossa repórter Neuza Maria pode traduzir. Paulo Cai Stefano. Paulo Estevão. Paulo Estevão. Então a gente vê que o Espiritismo, além disso, o Espiritismo trabalha de uma outra forma. Aquele revista O Reformador, toda publicação tem uma parte, né, de Esperanto, que fala sobre Esperanto, tem alguma coisa sobre o Esperanto, né? Tem ainda isso. O Edgar, agora eu fico muito curiosa, porque eu gosto muito de literatura infantil, literatura de modo geral, mas a literatura infantil. E eu encontrei um livro ali, lindamente ilustrado, que eu vou tentar dizer aqui, Malatentema Virino. Exato. Deixa eu mostrar para o público aqui, mas eu não sei se eu pronunciei direito. Pronunciei? Pronunciou. Agora, para eu ler esse livro daqui, com ilustrações maravilhosas, passa por favor aqui, eu teria que ter um dicionário, então não seria muito fácil de eu ler ou de contar essa história para alguém. Não é? Sim. Só com o dicionário. Ou você estuda o idioma e aprende, né? E aí você vai ler, ou se você quiser ler já direto, talvez com auxílio dicionário, você conseguiria muita coisa. Não, isso aqui é o título da história. Malatentema Virino. Mulher desatenta. Uma mulher desatenta. Nossa, uma mulher desatenta. Malatentema Virino. Porque olha só, aqui a gente já vê uma regra do Esperanto interessante. Esse mal, ele quer dizer o contrário, o antônimo. Porque atentema, se fosse atentema, seria atenta, cuidadosa. Malatentema é o contrário. Ok? Porque na verdade a palavra seria atente. Atente é ter atenção. Aqui tem dois sufixos, que o Esperanto tem muito prefixo e sufixo. O mal, como eu disse, inverte o sentido. E o ema indica tendência. Então, atente é ter atenção. Atente é ter atenção. O em significa tendência, inclinação. Uma pessoa que tem tendência a ter atenção. Atentema, atencioso. O contrário de atencioso, mal atentema, descuidado, desatencioso. Só um pouquinho, aqui tem uma outra regra interessante do Esperanto. Virino. Virino, na verdade, é o feminino de viro. Porque homem em Esperanto é viro. Se você botar um ino na frente, vai ser o feminino. Então, viro, homem. Virino, mulher. Por exemplo, cato. Cato é gato. Mas se eu botar o ino na frente, como nessa palavra aqui, viro, que virou virino, cato, que é gato, como seria gata em Esperanto? Eu vou deixar para Neuza Maria falar. Como seria gata? Gata. Vamos lá. Viro, virino. Cato. Cato, cata. Cato também. Vamos lá. Atenção. Cato também? Não. Catino. Yes. A lógica falou mais alto. A lógica falou mais alto. A lógica é simplicidade. E outra coisa. Universitários também. O hino, na verdade, que indica feminino, ele vai ser sempre hino, o feminino. Não vai haver exceção. Então, essa que é o pulo do gato do Esperanto, vamos assim dizer, né? Porque não existe exceções. Você aprende uma regra e essa regra é aplicada sempre. Porque o Esperanto é uma língua planejada. Então, viro, homem. Virino, mulher. Cato, gato. Catino, gata. Então, já que os universitários te deu uma brecha aqui, vamos ver se você consegue traduzir, você consegue deduzir o feminino de rundo. Rundo é cachorro. Rundo. Como seria cadela? Rundo é rundorina? Rundorino? Rundorito? A minha aluna... Atenção, segura aqui. Vamos lá de novo. Viro, virino. Viro, virino. Cato, catino. Rundo, rundino. Yes, rundino. E assim vai, certo? O feminino. Essa é uma regra, né, interessante. O Zamenhof, quando criou o Esperanto, ele teve uma coisa curiosa. Ele criou todo o Esperanto
E aos 17 anos, mais ou menos, ele deu o Esperanto por feito. E foi estudar fora da cidade dele, né? Foi para a capital estudar, né? Que o pai dele pediu para ele ir para lá e tal, conduziu para lá. Só que aí ele deixou o trabalho dele guardado, porque o pai dele dizia para ele que ele devia estudar e deixar esse negócio de criar língua, criar idioma, que isso não ia levar ele a nada. Então ele prometeu ao pai dele, tá bom, eu vou fazer o curso superior e vou deixar guardado esse material aqui, quando eu voltar, eu vou dar continuidade, quando eu estiver formado. Então ele tinha criado o que ele chamou de língua mundial, língua internacional, e guardou. Quando ele foi fazer o curso superior, o pai dele pegou esse material e queimou todinho, porque o pai dele não gostava daquela dedicação dele a uma outra coisa, que não fosse aquela preocupação de pai que a gente até entende, né, o futuro do filho. Queimou todo o material. Aí o que aconteceu? Quando ele voltou, a mãe dele, muito constrangida, deu a notícia a ele, olha, seu pai destruiu todo o seu material, não existe mais o que você... Aí ele, então, chegou para o pai dele e falou, papai, já que se você fez isso, então eu também não vou cumprir mais a minha palavra, eu agora vou, mesmo estudando, eu vou me dedicar sim ao Esperanto. Ao Esperanto, eu vou me dedicar à criação de uma língua. Refez todo o trabalho, e aí quando ele lançou o trabalho, ele usou o pseudônimo Doutor Esperanto. Ele não queria confundir, que ele já era um médico, né? Para não confundir com o trabalho dele, ele assinou Doutor Esperanto, Língua Internacional, Doutor Esperanto. Curioso, todo mundo passou a chamar a língua internacional a língua do Doutor Esperanto, a língua do Doutor Esperanto, Doutor Esperanto para cá, Doutor Esperanto para lá, a língua passou a receber o nome de Esperanto, daí que surgiu o nome Esperanto. Então foi acidentalmente. O Edgar falou aqui pra gente, no início, pelo menos eu entendi assim, que o Zamenhof, pronunciei direito, ele teve uma intuição, digamos assim, espiritual, porque no plano espiritual já era necessário que houvesse uma língua onde todos os espíritos pudessem se comunicar. Então eu fiquei na minha cabeça assim, será que quando eu for para lá, que eu não vou para um Browning, eu vou direto para o céu, para uma colônia muito especial, então eu quero saber se eu vou falar Esperanto, ou se eu vou tomar um curso, ou como é que vai ser? Os espíritos falam Esperanto? Falam? Não, olha só, essa história de os espíritos falam Esperanto ou não falam, se todos os espíritos falam Esperanto, é bom esclarecer. Na verdade, as coisas não funcionam bem assim. A gente tem notícia que o Esperanto, ele ajuda em algumas tarefas no plano espiritual, onde há necessidade de fazer algum tipo de intercâmbio, né, no processo de desencarnação de espíritos, em alguns países. Só que, então, às vezes as pessoas confundem, acham que, então eu tenho que aprender o Esperanto, chegar no plano espiritual, vou estar em situação melhor, porque eu vou poder me comunicar. O Esperanto é a língua dos espíritos. Não é isso, não é bem isso. Agora, o Esperanto tem um papel importante no plano espiritual, e da mesma forma que o Esperanto tem um papel assim importante na Terra, que hoje ainda não é desempenhado na sua totalidade, né, porque nem todos aceitam o Esperanto, no plano espiritual também as coisas estão nesse processo de evolução. Agora, uma coisa é certa, o Esperanto se mostrou como um instrumento extremamente viável para esse objetivo de facilitar a comunicação entre os povos, ok? Ô Edgar, eu queria uma coisa assim, que a Alba viesse aqui, porque eu estou falando Esperanto sozinha, então eu já estou me achando assim um gênio, eu quero saber se ela fala também Esperanto, chega pra cá. Fica aqui, e aí? Não falo Esperanto. Sim, admiro, meu pai é Manuel Sampaio, e ele te conhece, quando eu olhei assim, ele é o Edgar, e meu pai, ele volta e meia, ele faz brincadeiras, né, com palavras em Esperanto, mas não conheço, né, li alguma coisa, li sobre Zamenhof e tal, mas não tenho conhecimento da língua, como você tem, certamente, né. Agora, eu sinceramente, eu quero saber aqui agora se a Alba sabe falar Esperanto melhor do que eu, porque agora eu entrei na competição, né, gente? Tenha paciência. Edgar, como é que é? Vamos botar a Alba para falar Esperanto também. Craiono, por exemplo, você não sabe o que é craiono, eu já sei. Craiono, eu já sei, gente, o que é craiono.
Crayono é lápis? Bom, Fantástico. crayono é lápis, fantástico, com desenho, né? Crayono deve ser da raiz de crayon, alguma coisa vem do... Francês do latim, né? Ah, tá certo. Consequência do latim. É que eu sou professora de língua portuguesa, né? Afina a flor do lácio, né, Edgar? Então a gente tem que saber alguma coisa, né? Afina a flor do laço, pois é, né? Que coisa linda. Então, quem sabe falar o português, sabe falar o esperanto muito bem. Quem sabe falar português tem muita vontade de aprender Esperanto, não necessariamente que sabe falar Esperanto, né? Mas é muito bacana, muito bacana. Pois é, como eu disse, o Esperanto, o que realmente facilita o aprendizado do Esperanto é por ele ser uma língua planejada. Então ele já foi planejado, né? O Zamenhof teve esse cuidado de fazer uma língua que facilitasse o aprendizado para todas as pessoas. E quando ele refez o trabalho dele, conforme a história que eu contei, né? Porque o pai dele queimou o primeiro trabalho dele, ele refez. Daí quando ele refez com muito mais propriedade. Porque ele já ajustou muitas coisas que ele viu que não estavam boas no primeiro trabalho. Daí a gente vê que até nas coisas aparentemente erradas, né, cruéis, o pai ter queimado o trabalho, teve uma utilidade, né, para o próprio Zamenhof, para o próprio Esperanto, que ele teve que refazer o material dele e refez o Esperanto, refez o trabalho dele, que passou a se chamar Esperanto, e ficou um trabalho assim, muito melhor, muito mais, com muito mais propriedade do que o primeiro, né, que é essa riqueza que hoje nós estamos aqui passando. Uma outra coisa bacana no Esperanto, por exemplo, eu mostrar para vocês a simplicidade do Esperanto, a riqueza do Esperanto, é com relação aos números, né, com relação aos números. Então eu queria até, aqui nós, talvez aqui dê para ver, só fica, só, não sai não, Alba, fica aqui, Alba, por favor. Vai cantar Marcha Soldado daqui a pouco. Daqui a pouco. Alba, olha só os números. Mamed, tá aparecendo aqui os números? Ó, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou parar aqui por enquanto para falar uma coisa. Se você souber esses 10 números aqui primeiro, você já sabe contar até 100. Então, muito ao contrário do português, que você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois vem 11. Qual a ligação do 11 com 1, com 10? Não tem. Em Esperanto, vai fazendo uma combinação que facilita tudo. Então, por exemplo, quem é o 11? Como é que é o 11? Dek 1. Ou seja, o 10 combinado com 1. É como se fosse 10 mais 1. Dek du. Seria o dek mais 2. Dek du. E assim vai. Dek tri. Dek var, dek vin, dek ses, dek sep, dek ok, dek nau. Aí, como é que é o 20? Continua combinando, só que agora inverte, né? É como se fosse 2 vezes 10. Du vezes 10, né? 2 vezes 10. Dudek. Mas por que não é dudek? É dudek, a palavra é paroxítona. Dudek, aí vem 21. Dudek 1, continua as combinações. Dudek du, dudek tri, dudek var. Aqui o quadro vai até dudek var. Mas eu vou perguntar aqui para os colegas, observam ver a lógica do Esperanto, elas estão tendo contato com o Esperanto agora. Então, dudek var. Então, se 20 é dudek, como é que seria 30? Triduk. Como é que seria 40? Nossa, eu sempre fui péssima em números, viu, gente? Até para isso. Vardek. 40. Quem tiver 40 anos agora, quando alguém perguntar, Vardek. Olha só que chique. Pois é, como tem um público muito grande aqui nos assistindo, não somente a Rádio Espírita Capixaba, como também a Web TV, e fora uma plateia imensa que nós temos aqui, falaram ali como é que se cantaria Marcha Soldado, e eu fiquei curiosa, porque de repente vai que eu ganho netos, né? Que eu envelheça um dia, que eu não envelheci ainda, e ganho netos. Como é que eu vou cantar Marcha Soldado? Então, Antes do Marcha Soldado, eu estou precisando ser chamado para o trabalho, que eu estou
dando pinga-fogo sobre iniciação sexual com meu amigo Douglas, que nesse instante está lá na sala, e a Camila está assim, Alba, venha para a sala, então eu preciso trabalhar, tá bom, Neuza? Eu vou lá, depois eu volto. Alba, muito obrigada, viu? Mas eu notei, sinceramente, que eu não sou mentirosa, que espírita não mente, que você está querendo fugir de cantar Marcha Soldado. Isso é verdade. Mas, ó, não é obrigado, é Dankon. Dankon. Não é obrigado, é Dankon. Eu não me sinto Dankon. Dankon. Chega pra cá. Bom, então vamos lá para o Marcha Soldado em Esperanto, né? Aqui dá para ler direitinho, Mamed, aí na entrevista. Tá, então segura aqui, por favor. Eu vou fazer o seguinte, eu tô com o som aqui, eu vou ligar para a gente ouvir o som, depois a gente canta, né? Eu tô com o som aqui, tá fácil. Só um momento, rapidinho. Isso. Vamos lá, música 7. Marcha o soldado, um casco é um papel, se pinta o bom de marchas e resto se libera. Marcha o soldado, um casco é um papel, se pinta o bom de marchas e resto se libera. Caserno Brulhas, a verda sonoril, Tuicuro, Relbuçado, Estandarte de Brasil. A Caserno Brulhas, a verda sonoril, Tuicuro, Relbuçado, Estandarte de Brasil. Essa parte eu sei falar. Um. Casco é o papel, se pinta o bom de marchas e resto se libera. Marcha o soldado, casco é o papel, se pinta o bom de marchas e resto se libera. Essa plateia muito grande deveria aprender essa música. Pois é. Vocês não, é porque a nossa câmera está só voltada para cá, não dá para ver a quantidade de pessoas encarnadas e desencarnadas que nós temos aqui nos assistindo. E alguém tem que cantar. Eu tinha que aprender isso aqui. Março, soldato. Com casco. Com casco, ele papel. Papel. Si vi malbone marchas, viberestos sen liber. La caserno Brulhas. Avertas sonoril. Tuicuro repulsavo. Standardo de Brasil. Muito bem, cantando Marcha Soldado vai ser uma beleza. Eu queria agradecer aqui a nossa plateia, queria agradecer a delicadeza, a gentileza, a paciência do Edgar nos ensinar e nos explicar sobre o Esperanto, e voltaremos mais tarde com nova apresentação na Web, TV e Rádio Espírita Capixaba. Até mais! Vamos dizer Esperanto.